Deus, povo abençoado do Senhor, graça e paz, meus irmãos, bem-vindos, ao nosso encontro semanal. Neste trimestre nós estamos falando sobre os dons ministeriais e espirituais. Amado, o título da nossa lição de hoje é o propósito dos dons espirituais. O nosso texto bíblico se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 11, depois capítulo de número 13, versículo 1 e versículo de número 2. Abra a sua Bíblia, abra a sua mente e abra também, meu irmão, o seu coração. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, versículo 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora pula aí, capítulo 13, versículo 1 e versículo de número 2. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse fé de tal maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria palavra do Senhor. Meu irmão, antes de apresentar os objetivos, da lição de hoje, eu preciso fazer duas perguntinhas a você, meu querido. A primeira é: você sabe qual é o real propósito dos dons espirituais? Ou você acha que não existe um propósito, que você pode usar aonde quiser, da maneira que quiser? A outra pergunta é: você tem uma visão bíblica e teológica a respeito do objetivo dos dons espirituais? Meu irmão, a verdade, lamentavelmente, é a seguinte: muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira e egoísta, meu amado. As dádivas divinas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas com sabedoria e santidade, amado, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, a fim de que todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Então, quando você estiver usando os dons espirituais, lembre-se disso, que o único nome que tem que ser exaltado não é o seu, é o do Senhor. Lembre-se também que quando você estiver usando os dons espirituais, o corpo de Cristo deve ser edificado. Querido, os dons
não são para elitizar o crente. Os dons não são sinal de superioridade espiritual. Ei, nós temos 3 objetivos para hoje, meu irmão. Primeiro, é conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Segundo objetivo nosso é explicar que os dons devem ser utilizados para a edificação de si mesmo e dos outros. E terceiro e último objetivo, meu irmão, é expor que o propósito dos dons espirituais é a edificação do corpo de Cristo. Querido, o primeiro tópico da nossa lição fala que os dons não são para elitizar o crente amado. E aqui nós veremos o seguinte: primeiro, vamos falar sobre a igreja de Corinto. Segundo, vamos ver que a igreja de Corinto tinha muitos dons, mas era carnal. E terceiro, nós vamos ver também que o dom não é sinal de superioridade espiritual. Amados de Deus, a igreja de Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada, meu amado, pelo culto idolátrico. Durante a sua segunda viagem missionária, a igreja de Corinto recebe a visita do apóstolo Paulo. Isso está em Atos capítulo 18, a partir do versículo 1, que diz assim: depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, se juntou a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e a gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo, impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e lhe disse: vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, por conhecer muito bem a comunidade cristã de Corinto, foi que o apóstolo Paulo, irmãos, ele escreveu a primeira epístola, e dirige essa epístola àquela igreja. E nessa epístola o apóstolo Paulo, ele faz questão de falar sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito e chega a afirmar, meu irmão, que aquela igreja, nenhum dom lhe faltava. Cara, isso é extraordinário. Paulo fala isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, isso é muito forte, irmãos. Nós estamos falando de uma igreja que tinha, pela graça, todos os dons, porém,
apesar de ter todos os dons, Paulo a chama de carnal. Meu irmão, os dons do Espírito, concedido por Deus à igreja de Corinto, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. E que serviço era esse? A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons, tinha em seu meio, diz a palavra, divisões, invejas, imoralidades sexuais. E a pergunta é, meu irmão, e a pergunta que não quer calar é: como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Me responde essa aí. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Porque é isso que Paulo diz, Quando chega no capítulo 3, versículo 1 ao 3, ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podia, nem tampouco pode agora, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Oh, meu Deus do céu! Irmão, que texto forte! E aqui nós precisamos ir devagar, Porque o apóstolo Paulo, ele não está ensinando, amados, que existe duas categorias de crentes, sabe? Os carnais e os espirituais, os maduros e os imaturos. Não é isso. Essa tese de que o crente carnal recebeu a Cristo como Salvador, mas ainda não o recebeu como Senhor, que ele está justificado, mas não está santificado, que ele é salvo, mas ainda não obedece a Cristo, isso é uma tremenda baboseira, meu irmão. Conversa fiada, falácia. Na verdade, esse ensino gera nos crentes uma falsa convicção de pecado, sabe? Uma falsa segurança de salvação. Aquele que não recebeu a Cristo como Senhor, nunca o recebeu como Salvador. A grande ênfase do Novo Testamento é o senhorio de Cristo. Cristo, meu irmão, Cristo não é Salvador de quem ele ainda não é Senhor. Você ouviu o que eu falei? Cristo não é o Salvador de quem ele ainda não é Senhor. A imaturidade, e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultantes de dois fatores. A primeira razão da imaturidade era revelada pela dieta espiritual. Paulo fala que estava dando o quê? Leite para eles, porque eles não podiam, irmãos, se alimentar com alimento sólido. Há alguns que pensam que a diferença entre leite e carne é que algumas pessoas da igreja podiam receber determinado tipo de ensino e doutrina, enquanto outras não. Será, irmãos, que o apóstolo Paulo está querendo dizer que algumas pessoas podem receber um tipo de ensino e que mais tarde elas podem receber outro tipo de doutrina? Claro que não, meu amado. Não é isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Pelo amor de Deus, a diferença é o aprofundamento. Essa é a diferença. Você ensina as mesmas doutrinas para uma classe de criança
e para uma classe de doutorado. Não existe doutrinas secretas destinadas apenas a iniciantes e aos experimentados. Isso é gnosticismo, cara, e não cristianismo. Os mesmos temas tratados numa classe de neófitos são também estudadas pelos crentes mais maduros. Você pode, meu irmão, ensinar para as crianças de Jesus de tal forma que ela entenda, e pode também ensinar num curso de pós-doutorado sobre Jesus, aprofundando as mesmas verdades. O que havia acontecido com a igreja de Corinto era que havia passado muito tempo, meu amado, e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Eles não demonstravam sinais de maturidade nos conhecimentos, nem na prática da palavra. Por isso o apóstolo Paulo chama de crianças espirituais. Escute o que eu vou dizer aqui, meu amado. A maturidade não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Tem muita gente enganada, sabe? Acha que por estar participando de todas as reuniões, de estar em todas as reuniões ouvindo a palavra, isso vai trazer maturidade, quando na verdade não traz, porque o escritor aos Hebreus, ele diz, irmãos, que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática da palavra tiveram as suas faculdades exercitadas, Hebreus 5,14. Ou seja, não basta apenas ouvir, tem que praticar. A pergunta é essa: por que os crentes de Corinto eram bebê, segundo o apóstolo Paulo? Porque eles ouviam e não estavam colocando em prática. Isso entristeceu o coração do apóstolo Paulo, irmãos. A Bíblia diz que aquele que diz que conhece, mas não pratica, nele não está a verdade. Não adianta ouvir, cara. Você vai passar 50 anos frequentando reuniões, ouvindo palavras maravilhosas da parte de Deus, mas não vai amadurecer. Era esse o caso da igreja de Corinto. Você só amadurece quando você pega e põe em prática o ensinamento que você está recebendo. Os crentes de Corinto, eles não exercitavam o que estavam ouvindo. E por conseguinte eram criança. Porque criança é assim. Você vira para ela e fala: não coloque a mão na tomada. Aí quando você vira as costas, ela faz o quê? Ela põe a mão na tomada. Ela ouviu, mas desobedeceu. Então, a questão aqui é justamente essa. A questão é que a igreja de Corinto, irmãos, como nos dias atuais, né? Vamos combinar? Ouve, mas na hora de pôr em prática, só Jesus. Outra coisa, a imaturidade é consequência de relacionamentos mal orientados, irmãos. A imaturidade é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. É o que Paulo ele fala aqui, nós lemos, né? Capítulo 3, versículo 3. Porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Um crente imaturo, em vez de construir pontes de comunhão, ele cava abismos de relacionamento. Em vez de ser um ministro de reconciliação, está sempre envolvido em intriga, em contenda, formando partido, formando grupo dentro da igreja. Ele cria ou segue facções dentro da igreja, em vez de laborar pela paz. Então Paulo usa a palavra
néfio, né? Criança, para designar os crentes de Corinto. Eles eram carnais porque estavam seguindo a vontade da carne. Eles importaram esse modelo do mundo, sabe? Eles pegaram o modelo que tinha no mundo e trouxeram para dentro da igreja. Eles diziam, ó, um grupo, né? Eu sou de Paulo. Aí o outro grupo dizia, eu sou de Cefas. Aí o outro grupo dizia, eu sou de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão, vocês são carnais na medida em que fazem grupos dentro da igreja. Ainda vai além o apóstolo Paulo. Ele vai dizer que na igreja de Corinto havia pouco amor e muita competitividade. Misericórdia, irmãos. Os partidos dentro da igreja são sinais de imaturidade, sabe? São sinais de carnalidade. Nós precisamos estar atento a tudo isso, porque o alvo de Deus para a igreja é a maturidade. Como diz, né, Hernan Dias Lopes, ainda bem que foi ele que disse, não eu. Ele diz, nós não temos que seguir a homens, nós temos que seguir o Senhor da igreja. Nós, diz ele, não temos que colocar o homem num pedestal. Não temos que promover o culto à personalidade. Ei, meu irmão, Jesus é o fundamento, sabe? Jesus é o edificador. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o protetor da igreja, meu amado. Que diz Mateus capítulo 16, 18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Então perceba que essas manifestações espirituais na igreja local não são indicadores de seriedade, de espiritualidade e nem tampouco de santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, a contenda e as dissensões, nem de longe pode ser chamada espiritual, e sim carnal. Outra coisa, irmãos, o dom não é sinal de superioridade espiritual. Meu Deus do céu, irmão. Quando é que nós vamos aprender de fato essa verdade, hein? Porque muitos creem de maneira errada que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, né, mais espirituais que os outros. Meu Deus! Todos, né, os dons espirituais, eles são concedidos, meu amado, pela graça de Deus. Então, por ser resultado da graça divina, não recebemos os dons por méritos próprios, mas é pela bondade, mas é pela misericórdia de Deus, irmãos. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e nos convencer de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Que é isso, pastor? Os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Mateus 7, 22, eu vou provar isso para você. Mateus 7, 21, 22 e 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí diz assim, meu irmão: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome? Olha isso, meu irmão. Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos amados do Deus vivo, isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque não basta apenas ficar Senhor, Senhor. Veja que esses, diante do Senhor naquele dia, fizeram questão de dizer que profetizaram. E só profetiza quem tem dom. Eles disseram que expulsaram demônios. Só expulsa demônio quem tem dons. Eles disseram que fizeram muitas maravilhas. Só faz maravilhas quem tem dons, irmãos. Mas naquele dia o Senhor foi assim, enfático, sabe? Ele disse, nunca vos conheci. E com um detalhe, diante do Senhor, eles não conseguiram enganar o próprio Deus. Eles não conseguiram enganar o Senhor. Eles enganaram todo mundo, meu irmão. E eu até acredito que esses caras foram honrados pelos homens, receberam medalhas de honra ao mérito, foram colocados em pedestais. Mas diante do Senhor, que sonda o coração, aí é diferente, porque Jesus percebeu que eles praticavam a iniquidade. Jesus viu o que todos os outros deixou passar batido. E Jesus decreta uma sentença. Então, irmãos, os dons não são garantia de uma espiritualidade genuína. Aí nós temos o segundo tópico que fala edificando a si mesmo e a outros. E aqui nós vamos ver, essa questão de edificar a si mesmo. Vamos falar sobre edificando os outros e vamos falar também sobre edificar até os não cristãos. Paulo, ele diz que quem fala em línguas estranhas, irmãos, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, versículo 4. O apóstolo, ele estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar a sua devoção particular a Deus através de falar em línguas, concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente. Mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas proveniente do Espírito, meu irmão, é sim uma bênção. Aí nós temos um outro ponto que fala edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece, meu amado, que eles não se preocupavam em ajudar as pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo, ele lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador ele se preocupa com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos, amados, a prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, precisamos buscar os dons espiritual. Agindo assim, nós edificaremos a nós e também aos outros. Outro ponto, meu irmão, fala em edificar até os não crentes. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em língua, isto é,
a edificarem a si mesmo, o seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que toda a igreja fosse edificada. Irmãos, todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crente ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam da mesma fé que nós. Paulo fala isso, né, escrevendo a primeira carta aos Coríntios 14, 23. Como é que eles vão compreender a mensagem se não estão entendendo o que está sendo falado? Aí nós temos o terceiro tópico da nossa lição, que fala em edificar todo o corpo de Cristo. E aqui nós vamos falar sobre os dons na igreja, vamos falar sobre os sábios arquitetos do corpo de Cristo e vamos falar também sobre os despenseiros, né, dos dons. Bom, na primeira carta aos Coríntios, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele dedica 2 capítulos inteiros para falar a respeito do uso dos dons espirituais. Cara, se você é um profeta na sua igreja, você precisa ler esses 2 capítulos até memorizá-los. É verdade. Em especial, o capítulo de número 13. Sabe por quê? Quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito, meu irmão. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas. Acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido, meu amado, se tivermos amor de Deus em nossas vidas. Deus, meu irmão, levanta homens, sabe, para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Paulo diz que a igreja é o edifício de Deus e que os ministros são os sábios arquitetos. Meu irmão, o fundamento já está posto pelos apóstolos. O fundamento é Jesus Cristo. Mas o ministro, né, ou os ministros, têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, porque eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele faz uma solene advertência para a igreja de hoje. 1 Coríntios capítulo 3, 10 e 11, ele diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia, meu irmão. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons espirituais. Ele faz isso, né? 1 de Pedro 4, 10 e 11, diz assim: cada um administra os dons como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo
o poder que Deus dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Ele usa aqui, meu irmão, a figura de quem? De um dispenseiro. Porque antigamente, né, o dispenseiro, ele administrava a despensa. O dispenseiro tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos. Os dispenseiros zelavam para que esses mantimentos não se estragassem. E os dispenseiros distribuíam essa alimentação para as famílias. Então, desta forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam, irmãos, ter o cuidado no uso dos dons, né, concedidos pelo Senhor para prover alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu irmão: a igreja de Jesus, ela tem uma missão a cumprir. E a missão é proclamar o evangelho de Deus em um mundo hostil. Diante dessa tão sublime tarefa, a igreja de Cristo necessita do poder divino, do poder do alto, necessita dos dons espirituais. Os dons espirituais são um arsenal, meu irmão, à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da sua missão na terra. Ei, meu irmão, se você não tem os dons, busque que Deus dá. Se você recebeu, use, mas use com sabedoria e use com santidade. Use lembrando sempre que é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Somos chamados para servir a igreja do Senhor e não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.